Bom dia. Isto que o professor Mário Nogueira esteve aqui a apresentar é exatamente o que a FENPROF tem vindo a denunciar ao longo dos anos. Aliás, antes da saída do Decreto-Lei 54, em 2018, a FENPROF participou em reuniões de esclarecimento, de tirar dúvidas sobre o projeto de Decreto-Lei. E já na altura, o então Secretário de Estado, João Costa, foi sempre dizendo que a questão da educação inclusiva não se poderia reduzir à insuficiência de recursos humanos. Aqui falamos essencialmente de recursos humanos. Mas, como é óbvio, aquilo que se pretende de uma educação inclusiva, e nós sempre concordamos com o preâmbulo do Decreto-Lei 54, depois, nos vários artigos, nós percebemos que a intenção do governo da altura e depois que continuou no anterior governo, era de fazer o mesmo ou mais com o menor número possível de recursos. E isso não é possível. Não é difícil, é impossível. E não somos só nós que dizemos isso. Portanto, nós, no parecer do projeto de Decreto-Lei do 54 de 2018, afirmámos isso, e depois, quando foi publicado o Decreto-Lei 54, onde diz, inclusivamente, que a resposta para a educação inclusiva tem que ser feita apenas com os recursos que as escolas têm no momento, e já aí se percebe que não iria dar bom resultado, mas a FENPROF tem vindo a fazer levantamentos anuais, em 2018, em 2019, em 2022, porque depois tivemos ali aquele período da pandemia em que fizemos também um levantamento, mas mais específico para as respostas que estavam a ser dadas no âmbito do confinamento. Mas em 2018, 2019, 2022, nós chegámos sempre à mesma conclusão. A educação inclusiva é posta em causa, principalmente pela insuficiência de recursos humanos. Mas depois não somos só nós que dizemos isto, não é? Em 2022, a Agência Europeia de Necessidades Especiais e Educação Inclusiva fez um estudo a nível europeu, onde está também a situação de Portugal. E a conclusão a que chegam é que a insuficiência de recursos humanos é o principal entrave a uma verdadeira educação inclusiva em Portugal. Não somos só nós que dizemos, portanto, está aqui uma agência europeia que vem dizer a Portugal e vem a dizer ao Governo que há qualquer coisa que não está a funcionar bem, mas, sendo este relatório já de 2022, estamos em 2024 e nada foi alterado. Aliás, as situações foram foram-se agravando. Diz também o Decreto-Lei 54 que a cada 5 anos tem de ser feita uma avaliação da implementação deste Decreto-Lei. Ora, o Decreto-Lei saiu a 6 de julho de 2018, portanto, a 6 de julho de 2023, fez 5 anos. Estamos em janeiro de 2024, passou o primeiro período deste ano letivo e nós não temos conhecimento de nenhum relatório de avaliação da implementação deste Decreto-Lei. Ora, neste momento, este levantamento, e agora mais concretamente a questão do levantamento que nós realizamos este ano, que foi durante o primeiro período deste ano letivo, e abrangeu mais de 112 mil alunos, mais de 12 mil docentes e mais de 5 mil assistentes operacionais, para nós vermos como é que está a situação neste momento em termos de educação inclusiva. Os diretores, e como o Mário disse, nós temos informações e chegam-nos muitas informações de colegas do ensino regular, de colegas da educação especial, de pais, mas para que o Ministério não venha dizer
que não é isto que se passa nas escolas, nós questionamos diretamente os diretores dos agrupamentos e de escolas não agrupadas. E eles vêm confirmar aquilo que nós temos vindo a dizer. Eles dizem que o número de docentes de educação especial é insuficiente, cerca de 73% dos diretores dizem isto. O número de assistentes operacionais, não só em termos de número total para apoio a qualquer aluno, mas também para apoio a estes alunos com necessidades específicas, os diretores dizem 78% deles dizem que é insuficiente. E 85% dos diretores afirmam também que os técnicos especializados, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, etc., são em número insuficiente para dar resposta a todos os alunos. É verdade que este levantamento incidiu mais sobre os alunos com medidas mais complexas, as medidas seletivas e as medidas adicionais, ou seja, com situações educacionais mais complexas, mais graves, mas a educação inclusiva diz respeito a todos. E é impossível dar acompanhamento a milhares de alunos quando temos um psicólogo ou um psicólogo e meio para dar resposta a toda a comunidade escolar. Temos uma escola, por exemplo, que refere que tinham 2 psicólogos no ano passado e já era insuficiente, e este ano apenas foi autorizado 1 horário e meio para dar resposta em termos dos psicólogos. Bom, então, o número de docentes de educação especial, dizem então 73% dos agrupamentos, que é insuficiente. E é insuficiente porquê? Porque cada vez há maior número de alunos a necessitar de apoio pedagógico especializado para dar resposta a medidas mais complexas, às medidas seletivas e às medidas adicionais. É insuficiente porque, dizem também os diretores, que grande parte dos alunos muitas vezes apenas são apoiados através de um apoio indireto, ou seja, os docentes da educação especial vão dizer aos docentes do ensino regular que estão nas turmas como é que têm que trabalhar com aqueles alunos. Não havendo um contacto direto do docente de educação especial com aquele aluno, e portanto o docente de educação especial vai achar, vai supor que aquele aluno poderá corresponder àquela estratégia que vai dizer ao docente do regular, e muitas vezes isso não é suficiente. Portanto, em relação aos docentes, temos estas dificuldades. Para além disso, os docentes da educação especial, neste momento, apesar de usufruírem da redução da componente letiva ao abrigo do artigo 79 do Estatuto da Carreira Docente, em que lhes permite reduzir a sua componente letiva de acordo com o tempo de serviço e a idade, quando há essa redução para os docentes da educação especial, a grande maioria vai trabalhar com alunos fazendo exatamente o mesmo que faz na sua componente letiva, ou seja, a redução que tem direito, tal como todos os outros professores, devido à sua idade e ao seu tempo de serviço, é como se não existisse, porque eles continuam a fazer o mesmo nessa redução que fazem na sua componente letiva. Também em termos da componente não letiva de estabelecimento. Ora, componente não letiva de estabelecimento quer dizer que os docentes têm que estar numa componente não letiva. Ora, não letiva não pode ser com alunos. E muitas vezes, se não a grande maioria destes colegas dos docentes de educação especial, estão também nessa componente não letiva de estabelecimento com alunos a fazer também exatamente o mesmo que fazem na sua componente letiva. Isto representa uma sobrecarga muito grande para os docentes da educação especial e tem a ver, sobretudo, com a falta de professores, no seu geral,
mas também com a falta de docentes de educação especial em número suficiente para dar resposta a todas as necessidades que aparecem nas escolas. E ter atenção também noutra coisa, que o Ministério autoriza o número de docentes de acordo com o rácio dos alunos dos agrupamentos. Mas os agrupamentos não são todos iguais. Há agrupamentos que, devido à sua localização geográfica ou em termos na comunidade de estarem num determinado bairro, têm especificidades que depois o Ministério não dá resposta a elas, ou seja, coloca o número de docentes de acordo com o número de alunos do agrupamento, independentemente se nesse agrupamento há 30, 40, 50, 100 alunos com necessidades específicas para medidas adicionais. Independentemente do número de alunos com necessidades específicas a necessitar de medidas adicionais e ou seletivas, o Ministério não autoriza a colocação de mais docentes. Em relação aos assistentes operacionais, bom, isto também já é uma denúncia que a FENPROF faz há muito tempo. Alguns destes alunos com medidas adicionais necessitam permanentemente de um adulto junto a si, seja fora da sala de aula, seja dentro da sala de aula. E não há número suficiente de assistentes operacionais. Não há número suficiente para dar resposta a todos os alunos daquele agrupamento e, consequentemente, também não há número suficiente para dar resposta específica a estes alunos. E, portanto, cerca de 78% dos diretores dos agrupamentos dizem que não têm assistentes operacionais suficiente para dar, em número suficiente para dar uma resposta como deve ser. Para além disso, apenas 6% destes assistentes operacionais têm formação específica para trabalhar com estes alunos. Todos os outros são distribuídos e agora sendo contratados pelas câmaras, são distribuídos para o serviço que é necessário fazer, seja na escola ou seja noutro sítio qualquer do município. Portanto, nós temos assistentes operacionais que vieram de trabalhos na piscina, nos jardins, etc. E são estes assistentes operacionais que estão a trabalhar com os alunos, incluindo estes alunos com necessidades específicas. Em relação também aos técnicos especializados, no nosso levantamento, o que é mais referido pelos diretores, como estando em número insuficiente, são os terapeutas da fala. Muita falta de terapeutas da fala. E não é só para estes alunos. Portanto, qualquer aluno, temporariamente precisando de um apoio de terapia da fala, pode não ter esse apoio na escola pública porque não há técnicos em número suficiente para dar essa resposta. E na privada também não há, porque eles nem os aceitam, não é? Sim, claro. Na privada, nós não fizemos este estudo nas escolas privadas, mas as escolas privadas, neste momento, se nós podemos dizer que nas escolas públicas a educação inclusiva ainda não é uma realidade neste momento, as escolas privadas, à partida, não aceitam estes alunos. Porque, lá está, precisam de muito mais acompanhamento, de muito mais apoio e as instituições privadas assim ficam com menos lucro se colocarem mais recursos humanos para dar a resposta. Portanto, esta questão da educação inclusiva, ainda não sendo uma realidade nas escolas públicas, são as escolas públicas que dão a resposta necessária a estes alunos. E aos privados estraga o lugar no ranking. Também estraga o lugar no ranking. E aí íamos para outra conversa, né? Pronto, mas é verdade. Pronto, portanto, eu dizia que a nível do nosso estudo, do nosso levantamento, os terapeutas da fala, praticamente todos os agrupamentos falam desta falta. A seguir, terapeutas ocupacionais,
e psicólogos. Essencialmente, à cabeça e em número destacado, são colocados estes 3 técnicos especializados, como fazendo grande falta nos agrupamentos. Aliás, cerca de 85% dos diretores afirmam que este número é insuficiente. Em relação às turmas, bom, então eu dizia ainda há pouco que muitos dos alunos estão com apoio indireto. O nosso estudo refere que 3,5% dos alunos considerados com medidas seletivas e ou adicionais estão apenas com apoio indireto, o que significa que o docente de educação especial nunca trabalha diretamente com aquele aluno, mesmo precisando, mas não há número suficiente e, portanto, há que fazer seleção de alunos para ver quem é que precisa mais ou quem é que precisa menos e fica para trás, apesar de precisar, mas é feita essa seleção. Também do nosso levantamento conseguimos apurar que nas escolas portuguesas cerca de 8% dos alunos, do número total de alunos, cerca de 8% têm necessidades específicas. Ora, as recomendações europeias e até mundiais há muitos anos que referem que a comunidade escolar, o total dos alunos, a necessidade de alunos com a necessidade de apoio pedagógico especializado a alunos com necessidades específicas deve rondar os 10%. E, portanto, neste momento Portugal continua ainda abaixo dessa recomendação, apenas com 8%. É claro que se juntarmos os alunos que têm apoio indireto, passamos os 10%, mas para nós, FENPROF, este apoio indireto não significa o mesmo que um apoio direto, um apoio pedagógico especializado, dado diretamente, prestado diretamente aos alunos com necessidades específicas. E, portanto, para nós, apenas 8% destes alunos estão a ser apoiados com este decreto-lei nestas necessidades específicas. Em relação mesmo às turmas, temos 20% das turmas constituídas ilegalmente. O Ministério pode dizer que, no início do ano nós colocamos as turmas com 20 alunos e apenas 2 com necessidades específicas, porque é isto que a lei diz, e depois, no decorrer do ano, vão chegando mais alunos, ou aparecem mais alunos a precisar de apoio especializado, e, portanto, chegamos a ter turmas com 24, 26, 28, 30 e 3, 4, 5, 8 alunos com necessidades específicas. E os diretores o que nos dizem durante este primeiro período, e veja-se que já durante o primeiro período 20% das turmas estão constituídas ilegalmente. Aquilo que o Mário dizia ainda há pouco, quando algumas escolas tentam dividir as turmas para que se cumpra a lei, não é autorizado pelo Ministério da Educação, pela falta de recursos que existe, não só de docentes a nível geral, mas também depois de docentes de educação especial, que uma das questões principais desta educação inclusiva é incluir estes alunos mais problemáticos nas salas de aula. Ora, para estarem nas salas de aula tem que haver condições, têm que existir condições que respeitem as necessidades específicas de cada aluno, com ou sem deficiência, mas também as condições de trabalho dos professores, quer os do regular, quer os da educação especial. E isso não está a ser cumprido, mas já não é cumprido há muitos anos. Eu recordo-me uma vez de uma reunião que houve com a inspeção, é claro que off-record, claro, mas foi dito por um inspetor, se a turma tem 2 alunos, mas se tiver mais 1 ou 2 com necessidades específicas também não faz mal. Faz porque é ilegal.
Portanto, as leis têm que ser cumpridas. Acho que ainda estamos num Estado de Direito em que as leis têm que ser cumpridas. Pronto. A última pergunta que colocámos aos diretores foi se achavam que os seus agrupamentos tinham recursos humanos necessários. Aliás, peço desculpa, perguntámos se tinham recursos necessários para uma educação verdadeiramente inclusiva. E 83% dos diretores disseram que não. E eu voltei lá atrás e não falei só de recursos humanos, porque eles referem recursos humanos e recursos físicos também. Muitas vezes não há capacidade para desdobramento de turmas, porque não há espaço nas escolas. Neste momento, não há falta de alunos nas nossas escolas, não é? Há excesso de alunos nas nossas escolas. Mas isso também não pode ser um problema e um argumento para dizer que a escola inclusiva está a funcionar como deve ser, e lá está o gato por lebre, não é? É um faz de conta que o Governo continua a dizer que está tudo bem, mas não. Neste momento, a falta de condições para dar a resposta necessária a estes alunos leva a que outros alunos, alguns professores e alguns pais venham dizer que se calhar é melhor não haver inclusão. E isso para a FENPROF não pode acontecer. Não pode ser a falta de recursos, a falta de espaços físicos, argumento para se dizer, por um lado, o Ministério e o Governo dizerem que está tudo bem e a funcionar como deve ser, e por outro lado, a realidade das escolas ser completamente o oposto, em que estes alunos muitas vezes estão mais a ser excluídos com base numa legislação de inclusão do que propriamente arranjarmos as condições, o Ministério e o Governo preocupados com as condições para dar uma resposta a todos os alunos que precisam dela. Por isso, a FENPROF vai continuar a denunciar estas situações, vai continuar a exigir que as condições nas escolas, o número de docentes de educação especial, o número de assistentes operacionais, o número de psicólogos, o número de terapeutas da fala, as condições físicas das escolas consigam dar a real resposta a cada um dos alunos, independentemente das suas condições específicas e individuais. Obrigada.